Olá, hoje eu trago para vocês as piores torturas do Lula Molusco e vai ser da menos pior para a pior. Mas então quem deu a sugestão estará na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Bons vizinhos, vamos começar o vídeo falando da primeira tortura forçada ao Lula Molusco, onde nesse episódio o Lula Molusco só quer aproveitar o seu domingo, só que o Bob Esponja e o Patrick ficam atrapalhando ele durante o episódio inteiro para que ele possa participar de um clube de vizinhos deles. Então, o episódio gira em torno de basicamente isso, e na minha opinião sincera, esse foi o episódio que destruiu de vez o desenho quando o criador do desenho havia saído. E sério, foi a partir desse episódio que começou a surgir várias torturas lixonas ao Lula Molusco, e nós vamos mencioná-las agora. Pilotagem consciente. Nesse episódio, a senhora Puff ela passa uma videoaula de como é uma pessoa que dirige bem e uma pessoa que dirige mal. E ela bota o Bob Esponja e o Lula Molusco. E como é de se esperar, o Bob Esponja dirige mal pra caramba. Aí então acaba que tanto o Lula Molusco quanto a senhora Puff são torturados. Mas eu acho que quem é mais torturado mesmo é o Lula Molusco. E na minha opinião, esse é um curta que dá total vergonha ao desenho. Visão de tentáculo. É a partir desse episódio que mostra a terrível temporada 7 e que até mesmo na temporada 6, que teve a temporada com mais torturas ao Lula Molusco, na temporada 7 também não vai ser diferente, que mesmo não tendo muitas torturas como teve na temporada 6, não vai deixar de ter tortura na temporada 7. Mas voltando ao episódio, o Lula Molusco ele decide fazer seu próprio programa de televisão, só que o problema é que todo mundo da Fenda do Biquíni aparece para atrapalhar, começando com o Bob Esponja e o Patrick. Depois vem o seu Siriguejo, a Sandy, o Plankton, a Pérola e vários outros personagens da Fenda do Biquíni. Professor Lula Molusco. Nesse episódio, o Lula Molusco, percebendo que ele pode fingir ser o Squilliam Fancinson, que é um grande rival dele, ele pode conseguir dar aulas de música para provar o quão ele é incrível. Mas aí acontece o problema. Um dos seus alunos é o Bob Esponja e o Patrick. Aí então você já deve pensar onde isso vai dar, né? Basicamente, o episódio gira em torno do Bob Esponja e do Patrick, atrapalhando a aula do Lula Molusco. E mesmo ele tendo essa tortura tecnicamente merecida e até indo para a prisão após descobrirem que ele é o falso Squilliam Fancinson, o episódio em si é muito ruim porque ele acaba forçando muito na tortura do Lula Molusco, além do episódio ser muito esquecível. Palhaços do assobio. Nesse episódio, o Bob Esponja e o Patrick estão tocando apitos de vara. Aí com isso eles ficam irritando o Lula Molusco. E propositalmente, pelo que você pode ver, aí então o Lula Molusco ele fica enlouquece, tenta fugir, até que chega o ponto que ele acaba entrando na brincadeira junto com os dois e começa também a fazer um grande caos na Fenda do Biquíni tocando um apito de vara. E então, esse episódio ele é muito ruim porque o Bob Esponja e o Patrick são irritantes, o Lula Molusco é completamente torturado e eu nem sei como é que eu gostava dessa bosta. No fundo do poço, um episódio que assim resume de bom conceito, péssima execução. Mas voltando, nesse episódio o Lula Molusco ele bota uma linha na sua casa para que nem o Bob Esponja nem o Patrick possam atravessá-la e eles não fiquem brincando perto do quintal dele. Aí só que o Bob Esponja e o Patrick, para que eles possam brincar juntos, eles cavam um túnel que passa por baixo da casa deles, até que chega o ponto que a casa do Lula Molusco é enterrada também. Aí acaba que toda a Fenda do Biquíni é enterrada e todos têm que trabalhar para poder fazer ela voltar ao normal. Então, qual o problema desse episódio? O problema desse episódio é que o Lula Molusco é simplesmente torturado, o Bob Esponja e o Patrick são bem lixos nesse episódio, e sério, esse episódio ele é péssimo. Mantenha a Fenda do Biquíni bonita. É sério, esse episódio ele me irrita aos montes. Mas voltando, nesse episódio, o Lula Molusco, por causa de um guarda, ele é obrigado a ter que limpar a Fenda do Biquíni. E ele se envolve em várias coisas estranhas e bizarras ao mesmo tempo. Mas então, qual o problema desse episódio? Esse episódio, além de ser muito nojento, esse guarda é insuportável. E sério, o Lula Molusco, ele sofre gratuitamente. Esses escritores, eles simplesmente não param de fazer torturas, eles não param. Casa Chique. Nesse episódio, logo após o Lula Molusco ver o programa Casa Chique e perceber que a casa do Squilliam Fancinson é mais chique que a dele, ele decide fazer com que a sua casa fique mais chique. Aí o Bob Esponja ele tenta ajudar, quer dizer, ajudar entre aspas, porque ele acaba piorando muito a situação, ele faz um monte de coisa que não era pra fazer, a ponto de até mesmo fazer com que a unha do tentáculo do Lula Molusco saia
é muito sério. Eu até fico agoniado falando isso. E apesar que tudo dá certo no final pro Lula Molusco, é inegável que nesse episódio ele sofre aos montes. E esse episódio mostrou perfeitamente como seria a temporada 6. Uma temporada em que o Lula Molusco é repleto de torturas, tem coisas bem nojentas e que o Bob Esponja mais atrapalha do que ajuda. Esponja Vulcão, um episódio doentio que eu sinceramente não consigo ver como é que eu gostava. Mas então, nesse episódio, todo mundo tem gratidão por alguma coisa, menos o Lula Molusco. Aí com isso, as pessoas sentem que a sua casa precisa ser jogada no vulcão, mas as pessoas entendem que é na verdade o próprio Lula Molusco que precisa ser jogado no vulcão. Mas sério, cara, esse episódio, ele é doentio. Ele tenta ressuscitar aquele Lula Molusco que se dava mal, né, que no final ele era maldoso, maltratava todo mundo, aí no final ele tomava na cara. Mas esse episódio, ele tenta ressuscitar esse Lula Molusco de uma maneira muito, mas muito ruim, é sério. Garotos do Coro, um episódio que, sério, eu achei ele tão ruim, que depois de algum tempo eu esqueci da existência dele, sério, ou pelo menos não lembrava. Aí depois quando eu fui reassistir eu percebi que eu tinha assistido esse episódio. Mas voltando, nesse episódio o Lula Molusco ele precisa cantar num coro, né, só que o Bob Esponja ele fica seguindo ele, aí atrapalhando várias e várias vezes. Aí então quando o Lula Molusco finalmente chega no coro, o Bob Esponja ele acaba aparecendo, sendo levado pelas águas vivas e cantando uma bela melodia. Aí acaba que ele fica cantando no lugar do Lula Molusco. É sério, é um episódio completamente horrível, porque primeiro, é uma tortura massiva ao Lula Molusco, mostra a flanderização do Bob Esponja nessa temporada, e sério, esse episódio também é repleto de cenas horríveis. Amigos pilotos, sério, vocês não têm noção o quão eu detesto esse episódio. Mas então, nesse episódio, o Lula Molusco, ele só quer ficar em paz. Ele não tá fazendo nada, ele só quer ficar em paz. E o Bob Esponja irritante da temporada 6 não deixa ele quieto, até que ele pega um carro e dirige de modo brusco, o que faz com que ele pare na aula de direção da Senhora Puff, onde quem é aluno Bob Esponja, que constantemente fica falando que é amigo dele. Aí passa o episódio inteiro, o Lula Molusco se machucando a ponto de ficar completamente engessado. Resultado final, ele não consegue passar na prova, tendo que ter mais aulas com um Bob. Sério, esse episódio é completamente horrível. E eu sinceramente não só acho esse o pior episódio da temporada 6, como também um episódio que matou o Bob nessa temporada. Menções honrosas: Loja Maçônica Cefalópode, Visita do Lula, O Artista dos Olhos Enviesados, Fora de Circulação, Limonada de Tinta, Lula de Madeira, Lula Molusco Gigante, Ordem de Restrição ao Bob Esponja, Você Está Feliz Agora e Dia Suave na Fenda do Biquíni. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso tudo por hoje, tchau!